pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal focado em conhecimento. O professor vai dando continuidade, tá, gente, a um exercício de derivada que o professor tinha passado. Uma derivada de integral, tá, integral indefinida. Então, o professor tinha ali a função y elevada ao cubo sobre 1 menos 2y elevado à quarta, ou y, tá, gente? E a função toda elevada à quinta potência. E aí o professor tem assim, dy, tá? Foi feita derivada dy que o professor teve. Nós queremos retornar, nós queremos a primitiva dela, nós vamos trabalhar com a integral com isso, tá? Nós vamos trabalhar buscando a primitiva dessa integral que o professor tem. Beleza, feito isso, o que o professor pode fazer? Sempre pense assim, tá, gente? O que o professor pode fazer? Eu posso transformar essa divisão que o professor tem em uma multiplicação. O que eu vou fazer, tá, gente? O professor vem aqui, flechinha mais histórica não ajuda o professor, mas enfim, fica a integral, tá, gente? Y elevado ao cubo, aí vezes, só que o vezes ali o pão não precisa aparecer, se quiser coloca, tá, mas não tem necessidade. Aí o professor faz o quê? Vezes 1 menos 2y elevado à quarta, e tudo isso está elevado a negativo 5, já que quando o professor muda a operação de uma multiplicação, de uma divisão para multiplicação, o professor muda o sinal do expoente, que nesse caso é para negativo 5, tá, gente? dy. Beleza, feito isso, o que o professor tem que pensar agora? Eu tenho que retornar, tá, gente, a minha função inicial. Então, o que o professor pode marcar aí? O professor pode definir, tá, gente, o u que o professor tem. Deixa o professor vir um pouquinho mais para cá. O u que o professor tem, no caso, a nossa função u, já que nesta parte que o professor tem, tá, gente, eu estou tendo uma função composta, tá? Então, eu vou fazer a primitiva de uma função composta. Então, o professor vai definir o nosso é o que está dentro do parênteses, tá, gente? Aqui da nossa função composta, que é 1 menos 2y elevado à quarta. Beleza, definimos o u. Vamos fazer a derivada de u que o professor tem. Então, derivada de u. Aí nós fazemos a derivada do que está ali dentro. Que no caso, esse 4 está no expoente, o professor joga para frente multiplicando. Derivada de uma constante é sempre zero, tá, gente? Então, aqui zerou. Então, 4 estava no expoente, joguei ele para frente. 4 vezes 2, 8y negativo. E aí, não esquece de diminuir um do expoente, tá, gente? Já que eu joguei ele para frente, o expoente fica 3. Então, ficou negativo 8y elevado ao cubo. Beleza. dy, né? Nós temos a derivada de y. Beleza. O que acontece é que o professor tem esse dy aqui. Se o professor faz, isola ele, né? Se o professor isola ele, o professor vai deixar esse dy sozinho, que é o que nós temos aqui na função, ó, gente. Nossa operação, nossa integral, o professor tem o dy. Então, se o professor vem, isola o dy, vai ficar como? Du sobre negativo 8y elevado ao cubo igual a dy. Beleza, isolamos o dy. Agora é só resolver, tá, gente? Então, como o professor faz? Eu venho aqui em integral, tá? O professor vai voltar lá no inicial, que o professor tem integral de y elevado ao cubo. Então, pessoal, retornando depois dessa pausa aí, rapidinho, né? Então, o que acontece? Nós estamos trabalhando em cima da regra da cadeia, tá, gente? Da regra da cadeia da função composta, que na verdade foi trabalhando a regra da cadeia aqui, tá, gente? Então, o que acontece? Nós definimos o derivada de u, o dy que o professor tem, porque na nossa função, tá, se nós notarmos, o professor tem y elevado ao cubo vezes a função, que é uma função composta, e esse dy, tá? Por isso que o professor isolou ele, deixamos du sobre negativo 8y elevado ao cubo.
O y elevado ao cubo, o professor deixa por enquanto, tá, gente? Aí o que acontece? O professor está multiplicando, aí nós temos que lembrar o quê? Como que o professor retorna a nossa função inicial, a nossa primitiva de... Aí vem uma coisa importante. Y elevado a negativo 5. Ah, professor, de onde é que você arrancou esse y elevado a negativo 5? Porque o que acontece aí, tá, gente? O professor tem assim, função composta. Como eu não tenho, vamos supor, não tenho nada aqui à frente do parênteses, tá, gente? Exceto y elevado ao cubo que está multiplicando, então no caso aqui na nossa função inicial, subentende-se, tá, gente, que o professor tinha um y, ele foi substituído pela função que está dentro do parênteses. Daí ficou o negativo 5 como expoente. Então o professor quer retornar esse y elevado ao cubo, tá, gente? Vamos, o y elevado a negativo 5, elevado à quinta potência, aqui negativa. O professor quer retornar a função inicial. Lembra daquele teorema que o professor tem, onde o professor tem assim... x, aqui era x, né? X n elevado a n mais 1, x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Nesse caso, o x só trocamos, tá, gente, por y. O que mudou foi isso, tá? O que mudou foi isso aí. Então, o que acontece? O professor tem assim, y, como que ele fica? Negativo 5 mais 1 sobre o nosso n, é negativo 5 mais 1. Que basicamente isso aqui, gente, vai ficar assim, negativo 5 mais 1, y elevado a negativo 4, sobre negativo 5 mais 1, negativo 4. Então, o que acontece? O expoente do parênteses que o professor tem vai ser negativo 4, tá, gente? Sobre negativo 4. Então, tudo que está dentro do parênteses aqui, tá, gente, aqui, o professor repete o menos 2y elevado à quarta potência. Isso tudo vai estar elevado, agora a quarta potência, só que negativo, tá, gente? A quarta potência negativa que o professor tem lá. Sobre negativo 4. Da onde saiu isso? Da função aqui que nós resolvemos, tá, gente? Nosso teoreminha que nós resolvemos, tá? Beleza. Feito isso, o professor vai ter que substituir agora o dy pelo que o professor teve aqui na hora da derivada, tá, gente? Nós temos a derivada do du, do u, no caso, né? Então, fica du sobre negativo 8y elevado ao cubo que o professor tem. Aí, o que acontece, gente? Tudo isso aqui está multiplicando. Tudo que está em cima está multiplicando, nosso numerador. Tudo que está aqui embaixo no numerador também está multiplicando. O que acontece? Como o professor tem y elevado ao cubo dividindo, y ao cubo multiplicando, o professor pode cortar fora, tá, gente? E aí, o que sobrou? Sobrou, gente, o negativo, perdão, o 1, negativo 2y elevado à quarta potência, e tudo isso elevado a negativo 4, sobre o du, nós vamos substituir por uma constante, tá, gente? Depois, então, mais uma constante. Então, o professor deixa ele quietinho, deixa fora. Aí, o que acontece? O professor multiplica os denominadores que sobrou. 4 vezes 8, 32. E isso ali fica positivo, tá? Já que 4 vezes 8 dá 32, negativo com negativo positivo, tá bem? Posso deixar assim? Não, gente, vou retornar tendo essa ideia inicial que o expoente estava positivo. O 4 é negativo. O que o professor faz para deixar ele positivo? Faz uma mudança, tá, gente, de numerador para denominador. No caso, vai ficar mais ou menos assim. Vai sobrar alguma coisa aqui em cima? Não, gente. 1 sobre 32 vezes o que estava dentro do parênteses com o expoente positivo.
Tá bem, gente? Essa é a resposta do nosso primeiro exercício, tá bom? Um grande abraço, valeu, tchau, tchau.